No planeta Yaya Prime, o Deck, um predador Hunt, o mais fraquinho, tem uma seção hardcore de treino. Ele usa vários gadgets para se locomover até entrar numa caverna onde o scanner aponta que o irmão dele está por perto. O Deck ataca por trás com a espada e o Quay defende no último segundo. Os manos começam a lutar e o Quay fica zoando o Deck, lembrando ele de usar a caverna a seu favor. As espadas trocam ideia enquanto eles se movem e depois de darem umas boas porradas, o Quay encurrala o Deck, mas não manda ele de arrasta para cima. Quando o Deck se recusa a se render, o Quay corta o pilar onde eles estão e o Deck cai no abismo. Ele se salva agarrando na parede, sobe e ataca o Quay de novo. Mais tarde, na nave deles, o Quay diz pro Deck que é hora de escolher uma caça para conquistar seu lugar no clã Aya. O Deck quer ir para Jenna, o planeta da morte, para caçar o monstro indestrutível, o Kalisk. Até o pai deles tem medo, e é por isso que o Deck quer ir. Ele tá bolado de o pai ver ele como um fracote. O Quay não curte a ideia, mas o Deck jura que vai. Nesse momento, o pai deles, Indiar, volta e o Deck o saúda com uma amostra do próprio sangue. Indiar se pergunta por que o Deck tá vivo, revelando que ordenou ao Quay comandar ele de arrasta pra cima, porque é moleque demais pro clã. Mas o Quay acha que o Deck merece uma chance de se provar. Indiar pistola arremessa um aparelho que captura o Deck e manda o Quay mandar ele de arrasta pra cima agora. Mas em vez disso, o Quay o liberta e ativa o laser para jogar ele para dentro da nave. Em seguida, o Quay ativa o escudo para proteger o irmão, já que Indiar abre fogo. Depois de fechar a nave para impedir o Deck de fugir, o Quay começa a lutar com Indiar e em poucas jogadas consegue desarmar ele. Indiar ativa a capa de camuflagem, mas o Quay continua distribuindo socos. Indiar enfia a faca na mão dele antes de decepar o braço do Quay. Então Indiar nocauteia o filho e o Quay se arrasta buscando o braço em vez da espada. Indiar chama ele de fraco e o esfaqueia. Então o Quay usa seu último suspiro para ativar a nave e mandar o irmão para Jenna. O Deck vê o Nardiar no pescoço do LeQuay enquanto o lançamento da nave o apaga. Algum tempo depois, o Deck acorda com um alarme. A nave foi avariada por destroços em órbita e está despencando para Jenna. O Deck corre para o assento e ejeta, então ele começa a cair em alta velocidade pelo céu de Jenna. Quando um pássaro quase se choca com ele, ele ativa o escudo. Ele acaba caindo na floresta e solta um rugido de frustração. Determinado a encontrar o monstro, o Deck checa suas armas para confirmar que está tudo nos trinques. Ele se assusta com um ruído por perto e começa a vasculhar. De repente, uma criatura tipo cipó pega ele de surpresa e rouba uma das armas dele. O Deck prepara a espada, mas um segundo cipó agarra o braço dele e ele tem que cortar esse enquanto o primeiro vaza. Para piorar, mais cipós aparecem e agarram a perna dele para arrastar ele pelo chão. O Deck consegue pegar o arco para atirar no captor e forçá-lo a soltar ele e soca o cipó para afastar. Em seguida, o Deck corre para pegar a espada e rapidamente corta os cipós que continuam atacando ele. Não importa quantos ele corta, mais e mais continuam vindo e até começam a atacar juntos. O Deck desvia de uns golpes e pula em cima de um cipó para correr nele, o que ajuda ele a chegar no topo de um penhasco. Os cipós não conseguem alcançar ele lá em cima e agora o Deck tem uma boa vista do planeta, que parece assustador. Depois, o Deck lava o ferimento no rio e usa o scanner para encontrar uma planta medicinal que pode ser usada como bomba. Numa folha, ele encontra um verme que começa a desenvolver esferas vermelhas e quando ele joga fora, explode. Então ele sai para explorar e procurar o Kalisk. Num campo enorme, ele encontra umas plantas vermelhas estranhas que ficam sibilando para ele. Então ele se move com cuidado para desviar delas. Nesse momento, o Deck ouve uma voz falando num dialeto estranho e levanta o olhar para ver a teia presa num ninho gigante. Percebendo que ele não entende, a teia muda para o tradutor universal, que confirma que ela é uma androide conhecida como sintética. Do nada, um abutri de Jenna aparece por perto e pega uma pedra para arremessar nas plantas estranhas. Isso faz as cápsulas explodirem com fumaça vermelha e atirarem agulhas, das quais o Deck desvia rapidinho.
A Teia explica que as agulhas podem paralisar ele para que o Abutre possa comer ele. Quando a Teia oferece ajuda, o Dek diz que os Yayoia caçam sozinhos e a Teia saca que ele está ali pelo Kalisk. O Abutre arremessa mais pedras e várias plantas são ativadas, então o Dek é atingido pelas agulhas. Enquanto começa a ficar tonto, a Teia pede uma arma, então ele arremessa uma das lâminas para ela antes de desmaiar. O Abutre desce voando e está prestes a devorar ele quando a Teia ataca a criatura e manda ela de arrasta para cima brutalmente. A Teia vê ela acenar antes de apagar de vez. Minutos depois, o Dek acorda porque a Teia deu a ele um antídoto feito com a mesma flor. O Dek se levanta e ajuda a Teia a fazer o mesmo, só para notar que está faltando metade do corpo dela. Ela explica que é uma sintética enviada pela corporação Wei-Yutani, porque humanos não conseguem viver neste planeta, mas o Dek não dá a mínima e a derruba. A Teia então aponta que muitos Yayoia vieram atrás do Kalisk e nenhum sobreviveu, mas ela sim. Se ele levar ela junto, ela vai guiar ele até o covil do Kalisk. Assim ela recupera as pernas e ele ganha o troféu. O Dek percebe que foi o Kalisk que destruiu ela, mas ainda não está interessado. No entanto, quando a Teia se chama de ferramenta útil, o Dek não vê mais como quebrar o código e concorda em levar ela junto. Enquanto viajam, a Teia não cala a boca e fica fazendo perguntas. No rio, uns vermes esquisitos começam a atirar ácido neles. Então o Dek carrega a Teia nas costas para correr mais rápido. Infelizmente, ele encontra o caminho bloqueado e a Teia aproveita a chance para dar uma lição nele. Ela arremessa uma fruta grudenta no chão e as criaturas correm para comer. Agora elas não estão mais atirando. Assim que saem do rio, o Dek corta um cipós e amarra a Teia nas costas para se mover mais de boas. À noite, eles param para acampar e o Dek usa o aparelho dele para ter luz. A Teia compartilha que a equipe dela chegou em Jenna há 2 anos e ela ficou presa no ninho do Abutre por quase 2 semanas. Ela esperava que outra sintética chamada Tessa viesse resgatá-la e diz para o Dek que elas têm uma sensibilidade maior que outros modelos. O Dek vê sensibilidade como fraqueza, mas a Teia acha que é uma vantagem para entender outras criaturas. A Teia vivia presa no laboratório, mas um dia a Tessa levou ela para explorar. Infelizmente, esse foi o dia em que o Kalisk atacou elas. Enquanto isso, na nova base da equipe, é revelado que a Tessa é idêntica à Tessa. Ela sofreu danos graves durante o ataque do Kalisk. Então agora ela está numa cápsula sendo consertada. A Tessa fica repetindo o nome da Tessa e lembrando do incidente, então o computador lembra ela de que a prioridade é capturar o Kalisk. O computador também detecta a presença de um Yayoia e o classifica como ameaça. Quando a Tessa finalmente acorda, ela é informada de que a Teia foi capturada pelo Ya. Pela manhã, o Dek sai para caçar comida. Ele encontra um bisão de osso, que geralmente é comida do Kalisk. O Dek tenta seguir em frente, mas tem que recuar quando descobre que o campo está coberto de grama navalha. Quando o Dek está prestes a arremessar a lâmina, uma criatura pequena pula de uma árvore e pousa do lado da dupla. A Teia não consegue identificar, e o Dek ruge para ela, mas o bichinho só ruge de volta. Então a criatura começa a perseguir o bisão sem problemas, porque a pele dura não é ferida pela grama navalha. Furioso por ter competição, o Dek começa a pular de árvore em árvore para seguir o bisão também. O peso quebra um galho e a dupla cai. Então o Dek fura a árvore com a lâmina e para a queda bem antes de encostar na grama perigosa. Quando o bisão corre perto deles, o Dek pula nele e o esfaqueia. No entanto, o bisão os joga para longe usando outra árvore. A criatura pequena rola na frente deles e um Dek frustrado ataca ela para começar uma briga, o que significa que a Teia é amassada com frequência. O bichinho tem uma força surpreendente, mas depois de um quebra-pau, o Dek consegue agarrar ele pelo pescoço. Nesse momento, o bisão vem correndo na direção deles. Então o Dek arremessa a espada e segura a boca do bisão aberta enquanto a lâmina o corta ao meio. O Dek ruge para celebrar a caça bem-sucedida, só para um tentáculo de repente agarrar a perna dele e levantar ele. A dupla foi capturada por um inseto luna, cuja língua de tentáculo apertado está impedindo o Dek de ativar os gadgets. Quando eles estão prestes a ser devorados, a criatura pequena pula na boca do inseto luna e bloqueia os dentes dele com a pele dura, quebrando-os. O inseto luna sente tanta dor que cospe eles e vai embora andando pela grama navalha.
louco por... Respira um segundo antes da história continuar. Se estiver curtindo, se inscreve e deixa o like. Isso ajuda muito o canal e faz o YouTube te recomendar os próximos vídeos automaticamente. É o seu clique que mantém esses resumos cheios de ação chegando por aqui. Beleza? Então bora voltar porque a história tá só esquentando. Eles encontram a cápsula do Deck antes de serem atacados pelos cipós. A equipe abre fogo rápido para atrasá-los. Então, eles ativam os lança-chamas para queimar todos os cipós. À noite, o Deck e a Thea montam um acampamento de novo. A criatura pequena continua seguindo eles e copiando cada movimento do Dex, porque está impressionada com o jeito que ele caçou o bisão. A Thea dá o nome de Bud para ela enquanto o Deck divide a carne assada. A Thea pergunta ao Deck sobre a família dele, então ele conta o que rolou com o irmão e o pai, mas se recusa a aceitar que está de luto quando a Thea usa essa palavra. Ele aponta que a Tessa conta como irmã dela, e a Thea curte o conceito. No meio da noite, a Tessa e a equipe encontram a nave do Deck, que caiu depois que ele pulou fora. Tem várias armas e Aória que a Tessa acha interessantes, incluindo uma granada que congela a mão dela. Na manhã seguinte, o Deck agarra a Thea e vaza sem o Bud, insistindo que caça sozinho. E a Thea não conta porque é uma ferramenta. A Thea fala para ele sobre lobos e como eles caçam em matilhas, mas o alfa não é o que caça mais, é o que protege a matilha. O Deck não pega a visão e diz que vai ser o alfa que manda de arrasta para cima mais. Depois de encontrar uma presa do Kalisk perto do rio, a dupla continua viajando naquela direção e chega na base da Thea, que foi totalmente destruída pela criatura. Entre dezenas de corpos sintéticos, a Thea encontra as pernas dela. Felizmente, a máquina de reparo ainda funciona e ela pode usar para reconectar as duas metades do corpo, embora o processo leve um tempo. Ela agradece o Deck pela ajuda, mas também pede desculpa e manda ele embora porque ativou o farol para chamar a equipe. A Thea explica que o time dela também está atrás do Kalisk, então ela não pode deixar ele mandar um monstro de arrasta para cima. O Deck se recusa a ir, dizendo que prefere cair com honra a fugir como um covarde. No meio dos destroços tem óleo derramado, então o Deck bota fogo para criar uma nuvem de fumaça. O Kalisk logo aparece e joga o Deck no chão, danificando a espada dele. O Deck usa um pedaço de metal como escudo e desliza por baixo do Kalisk para cortar a barriga dele. Então ele arremessa a lâmina pequena na cabeça e corta o rabo. No entanto, o rabo cresce rápido e os ferimentos se fecham, porque o Kalisk tem poderes regenerativos, o que explica por que é considerado indestrutível. O monstro captura o Deck e arremessa ele contra a máquina de reparo, o que faz as pernas da Thea caírem da mesa. Quando ele agarra ele de novo, o Deck corta a língua para se libertar. A briga continua, e o Deck tem que desviar de vários ataques enquanto a Thea tenta pegar as pernas. Nesse momento, ela vê uma arma no chão e abre fogo no Kalisk para distrair. O Deck aproveita a chance para arremessar uma corrente na boca do Kalisk e ativa uma máquina que começa a enrolar a corrente, que arrasta a criatura para trás. Em seguida, o Deck pega a arma da Thea e começa a atirar. Quando o monstro ataca ele com o rabo, o Deck desvia e fecha a porta de um container para prender. Agora ele pode correr pelo corpo do Kalisk e dar um pulo gigante por cima da cabeça para decapitar com sucesso. Infelizmente, isso ainda não basta para mandar ele de arrasta para cima, e a cabeça se reconecta rápido ao corpo. O Kalisk segura o Deck no chão com uma pata enorme e cheira. O cheiro que ele encontra impede ele de atacar. O momento é interrompido quando a Tessa arremessa uma granada para congelar tanto o Deck quanto o Kalisk para poder capturar. Algum tempo depois, o Deck acorda preso a uma mesa no veículo da equipe. A Thea está em modo de suspensão porque está conectada à máquina de reparo e a Tessa leu todos os registros dela. Ela não entende porque o Deck está vivo, já que os Yaoia costumam mandar crianças fracas de arrasta para cima, e diz que pertencer à empresa dela devia ser uma honra para ele. Então a Tessa acorda a Thea e a parabeniza por conseguir 2 espécimes. Ela dá uma injeção dolorosa no Deck para fazer experimentos. Então a Thea tenta salvar ele na manha, apontando que ele é Runt e, portanto, não é ideal para a ciência. Ela acha que deviam ficar com as armas e liberar o Deck. A Tessa ainda quer uma amostra, então conecta 2 cabos na cabeça dele que causam muita dor. Uma Thea desesperada desviga a máquina e diz para Tessa que elas deviam ser mais que robôs que só seguem ordens. Na verdade, ela quer que elas sejam irmãs.
No entanto, a Tessa revela que não voltou para resgatar a Theia. Ela veio pelo Kaliske. Ela concorda com a tradição yaoia de se livrar dos fracos e chama a Theia de quebrada. Nesse momento, a Tessa recebe uma ligação da Terra. Então ela sai para atender depois de ordenar a um guarda para encaixotar a Theia. Como o cara não fala yaoia, o Deck pede para a Theia fazer ele abrir um dos gadgets dele. A Theia diz pro guarda que o aparelho do Deck é um mapa, e quando ele abre, a cabeça dele explode. Então a Theia liberta o Deck e um alarme é disparado, então mais guardas vêm para abrir fogo nele. A Theia abre a porta traseira e o Deck pula numa cachoeira para fugir. Algum tempo depois, o Deck encontra a nave dele avariada e cuida dos ferimentos, mas não sobrou nenhuma arma. Ele pensa em meter o pé do planeta, mas olha o capacete do irmão e lembra que o melhor lobo é o que protege a matilha. O Deck volta para a floresta e começa a coletar perigos naturais para usar como armas, tipo lâminas de grama navalha e os espinhos das flores vermelhas. Ele também pega o verme ácido usando a fruta. Enquanto trabalha, ele encontra o Bud e sente o cheiro da baba dele. Ele finalmente percebe que o Bud é o filhote do Kaliske e foi poupado por cheirar a ele, então o Deck cobre o Bud com a própria baba. Por último, ele libera as pernas da Theia para que elas possam seguir até a dona. Na nova base, o Deck aparece usando os ossos do bisão como armadura e arremessa ácido num guarda para mandar ele de arrasta para cima. As pernas seguem um sinal da Theia, que está em suspensão dentro de uma caixa. Quando dois guardas tentam atacar as pernas, o Deck rapidamente manda eles de arrasta para cima com um chiplote feito de cipós e grama navalha. O Bud também ajuda, destruindo um guarda em segundos. A dupla continua se esgueirando pela base, mandando de arrasta para cima qualquer guarda no caminho para que as pernas possam continuar se movendo sem interrupções. Enquanto isso, a Tessa está falando com a empresa e relata que vão voltar logo com o Kaliske. Quando perguntada sobre o Deck, ela diz que foi de arrasta para cima. Com a coleção de armas naturais, o Deck continua destruindo guardas sintéticos, às vezes lutando contra alguns deles. Dentro de um laboratório, um guarda consegue encurralar ele, então o Deck quebra uma gaiola de vidro e deixa uma amostra de cipó mandar ele de arrasta para cima em vez disso. Quando as pernas encontram a caixa, elas pulam no pescoço de um guarda e rapidamente mandam ele de arrasta para cima antes de abrir o container. A Theia acorda e celebra, mas ouve guardas vindo, então finge estar dormindo de novo. As pernas chutam um guarda para fazê-lo cair, e a Theia pula para fora para lutar enquanto as pernas confrontam o segundo cara. As duas metades do corpo se ajudam na batalha. E quando um guarda está prestes a acertar as pernas, elas pulam para longe e o golpe destrói o outro sintético que está sendo segurado pela Theia. Então ela segura uma pequena peça de máquina e as pernas empurram a cabeça do guarda final nela para mandar ele de arrasta para cima também. Logo, o Deck encontra a caixa, mas está vazia. Um guarda surpreende ele por trás, só para a Theia mandar ele de arrasta para cima com um tiro. As duas metades dela finalmente se juntaram de novo, e ela se surpreende ao ver o Deck, que admite que voltou para ela como um lobo orgulhoso. A Theia quer vazar, mas o Deck anuncia que eles devem liberar o Kaliske para que o Bud possa ficar com a mãe. De repente, um alarme toca, e a Tessa diz para os homens dela acelerarem o lançamento da nave com o Kaliske. Enquanto ela investiga, uma equipe de soldados encontra o Deck, que ativa os vermes combustíveis para criar uma bela explosão que destrói todos os sintéticos de uma vez. Então a Tessa aparece dentro de um traje de batalha e atira no Deck com um laser que roubou da nave dele, o que manda o verme ácido dele de arrasta para cima. Ela usa o traje para derrubar estruturas e puxa uma serra enorme, mas o Deck desvia de tudo. Na nave principal, a Theia tenta acessar o Kaliske, mas a gaiola está trancada. Quando um guarda se aproxima, ela falha em imitar Tessa, então ela esmaga a cabeça do cara na gaiola em vez disso. Então ela usa os olhos dele para abrir a fechadura. Quando o ataque joga o Deck no laboratório, a mão do traje desce e é capturado pelo cipó em movimento. O Deck tenta escalar, mas a Tessa imediatamente o joga fora. Então ele se esconde atrás de um container. A Tessa levanta, mas não vê ele. Acontece que ele escalou o container para ficar acima dela. Agora o Deck pode pular na Tessa para bater nela, mas ela fecha o cockpit rápido. De repente o Kaliske aparece e pula no traje, então a Tessa ativa a serra para esfaquear e levantar. Enquanto ela está distraída, o Deck escala a parte de trás do traje e começa a arrancar cabos para atrasar. A Tessa arremessa uma granada no Kaliske, mas o Deck atinge ela com uma haste de metal e faz ela cair no braço do traje. Então o gelo faz ela soltar o Kaliske. A criatura remove a serra do corpo e ataca o traje, partindo ao meio. Quando a metade superior aterrissa, o Kaliske devora a Tessa e ruge em vitória.
Se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve, porque esse resumo tá só começando a ficar insano. Assim o YouTube te mostra os próximos e você não perde nada. Agora, bora voltar pra treta. O Kalisk explode com uma granada de gelo ativada pela Tessa, que estava viva dentro do estômago da criatura. Ela emerge dos escombros e tenta atacar a Theia, só pro Deck esfaquear ela por trás, mandando ela de arrasta pra cima finalmente. Ele pega de volta o aparelho e o Bud arranca a cabeça dela. Algum tempo depois, o Deck volta para Yar e apresenta a cabeça da Tessa pro pai. O Nidjar ainda acha que ele é uma desgraça e manda 2 guardas mandar ele de arrasta para cima primeiro. Mas o Deck se move rápido e manda eles de arrasta para cima primeiro. Então o Deck luta com o Nidjar, que se esconde com a capa de camuflagem. O Deck ativa o motor da nave para criar uma tempestade de areia que permite a ele ver a localização do pai e corta o braço para parar. Então ele captura ele com um dispositivo de gaiola. Quando o Deck esfaqueia simbolicamente o capacete do pai, o Nidjar tira e diz que o Deck pode entrar pro clã se ele proteger. No entanto, o Deck diz que já tem um clã antes, que um Bud adulto coma a cabeça do Nidjar. A Theia parabeniza ele enquanto o Deck pega a capa do pai. Nesse momento, outra nave aparece e o Deck diz que é a mãe. Se liga para não perder mais vídeos como esse. Valeu por assistir! Valeu!